Bom dia, meus amados, meus irmãos. Estamos aqui nesse domingo de manhãzinha, 7h15 da manhã, e eu vim mais uma vez trazer uma mensagem aqui que Deus colocou em meu coração essa madrugada. Hoje eu queria, pela honra e graça de Deus, falar de uma das mulheres mais importantes na Bíblia, ao meu ver. Uma mulher que ela aparece 3 vezes na Bíblia. São 3 situações que ela aparece, e nessas 3 situações essa mulher nos traz muitos ensinamentos. Eu vou falar de Maria de Betânia. Maria, que todos conhecem, irmã de Lázaro, irmã de Marta, né? Que era uma família que Jesus era muito amigo deles. Mas antes de eu entrar no estudo em si, na palavra em si, eu queria dizer algumas coisas aqui sobre Maria. Algumas coisas que a Bíblia não confirmam, mas que alguns historiadores, porque existem muitos historiadores da Bíblia, não teólogos, historiadores que fazem estudos sobre a Bíblia. E alguns historiadores, eles dizem que essa Maria, irmã de Lázaro, que ele chamava Maria de Betânia porque eles moravam em Betânia, é a mesma Maria que Jesus não deixa ser apedrejada, né? Naquele episódio que eles queriam apedrejar ela por adultério, uma mulher por adultério, e Jesus chega ali e não deixa, fala: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que esses historiadores eles dizem, né? Eles dizem que Maria era casada com... Ela era irmã de Lázaro e de Marta, né? E ela era mais nova. Lázaro era um comerciante. E que Maria, ainda jovem, na sua juventude, ela apaixonou-se por um cidadão lá, talvez um soldado romano, apaixonou-se para ele ainda na sua infância. E o soldado romano, ela era como judia, né? Deve ter lhe prometido muita coisa, como qualquer jovem de hoje cai, né? Nesses amores aí, né? E acabam confiando em pessoas erradas. Alguns historiadores dizem isso, que ela se apaixonou por um romano, que na época não era bem visto, já não era bem visto pelos judeus, uma judia se apaixonar por um romano. E diz que esse soldado manteve assim, né, uma relação mais íntima com ela, prometendo casamento, coisa e tal. Mas depois esse soldado a deixou e ela ficou mal vista na cidade, né? E o povo falando que ela cometeu adultério, né? Que talvez eles possam ter relações, eu não sei. Mas há historiadores que dizem isso. E que por isso tudo ela foi assim apedrejada, e que Jesus pega, né, aquele momento, vai lá, aquele caso da mulher que chamava Maria, e só que eles falam Maria Madalena. A gente não sabe, porque Maria também, essa Maria de Betânia, a gente não sabe o sobrenome dela. Fala Maria de Betânia porque ela morava em Betânia, mas a gente não sabe se era Madalena. Mas alguns historiadores creem nisso, que se trata da mesma pessoa. E que Jesus a salvou, e depois que ele salva ela se entrega a Jesus, e ela retorna ao lar do irmão mais velho, que era Lázaro. O Jesus, aí se forma aquela amizade. Jesus, além de falar com ela, não peques mais, Jesus
procura, o Lázaro procura Jesus, Jesus encontra-se com Lázaro e faz o retorno dela de volta lá, tipo a volta do filho pródigo. Isso aí são historiadores, a Bíblia não confirma isso. Eu, por minha parte, eu tenho certas dúvidas, tem hora que eu até creio, tem hora que não, porque são historiadores, não tem nada a ver, não é nenhum teólogo e a Bíblia não nos diz isso. Mas o fato é que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, ela se sobrepunha sobre todas as pessoas da época. O relacionamento dela por Jesus, o amor dela por Jesus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Ela nos dá uma grande lição. Essa mulher era uma mulher ela amava realmente Jesus e seguia Jesus. E somente em 3 passagens da Bíblia é que nós vemos o relacionamento dela com Jesus. Aliás, são 3 passagens que parecem o nome dela, mas, conforme eu disse, que nos ensina muita coisa. A primeira passagem dela se encontra no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 10, 38. Vamos ver o que nós podemos extrair dessa lição dessa mulher. Lucas 10, 38. São 3 incidentes que ela está envolvida. 3 incidentes. O primeiro está em 10, 38. Né? Que diz assim, 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem era Marta? A irmã mais velha de Maria. Maria era caçula. Marta recebeu em sua casa. Esse povoado que chegou era Betânia, chamava Betânia. Maria, sua irmã, ficou aí, olha só, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, no capítulo, versículo 38 do capítulo 10 de Lucas. Versículo 38 de Lucas. Chegando Jesus e seus discípulos a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Olha aí, Maria de Betânia, a qual nós estávamos falando, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo as suas palavras, né? Assim que Jesus chegou, Marta o recebeu. Aqui não fala se Lázaro estava lá ou não, porque Jesus era íntimo da família, ele estava com seus discípulos. Era costume de Jesus passar ali, e ele, quando passava em Betânia, ele ficava na casa de Lázaro. Ali eles comiam, bebiam, né? Então aqui não cita se Lázaro estava lá, só fala que Marta o recebeu, a Marta, irmã de Maria. Porém, né, Maria veio e sentou aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Jesus tinha ali algumas palavras para ele. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço que tinha na casa. E Marta, aproximando-se de Jesus, dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço da casa? Dize-lhe que me ajude, Senhor. Marta se aborreceu, porque Jesus chegou, um convidado, coisa e tal. Ela começou a arrumar a casa toda, o convidado chegou, mas Maria não. Maria se aprostou nos pés de Jesus. Olha a resposta que Jesus deu. Ela pede: diga que ela me ajude, Senhor. Eles já eram íntimos. Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta
com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse foi o primeiro incidente. O que nós nos aprendemos aqui nesse incidente? Às vezes, as pessoas se importam com tantos afazeres das nossas vidas que a gente não tem tempo para Jesus, né? É a primeira lição que está aqui. Marta, quando chegou lá a Jesus, coisa e tal, ela foi arrumar a casa, foi para você pensa bem, você vai ter um encontro. Jesus chega na sua casa, você vai preocupar de ir arrumar as coisas, deixa lá Jesus lá. Ele foi, que onde Jesus chega, meu amigo, Jesus, quando ele chega para você, conforme para nós ele chega hoje, não visualmente, mas Jesus sempre se apresenta a nós, a todos os seus. Nós temos que ter aquele momento de parar e dar atenção. O meu momento, pelo menos, é agora, na parte da manhã, que eu começo de 6 horas da manhã ou 5h30, é 1 hora que eu tenho uma reflexão com Jesus, que eu converso com ele intimamente assim. Graças a Deus eu aprendi isso. Eu converso com ele como se ele estivesse do meu lado. E ali foi isso que aconteceu. Ele chega, Marta vai correndo, continua arrumando a casa e fica brava porque a irmã dela vai, Maria, ela senta nos pés de Jesus e ouve o que Jesus estava falando. E Marta pega, repreende Jesus, fala: "O Senhor, fala para ela vir me ajudar aqui, ué." Jesus fala: "Marta, Marta, né? Maria escolheu a boa parte, né? E eu não vou tirar isso dela." Isso para nós que é como se fosse uma lição. Quando nós estamos em contato com Jesus em nossas orações ou num culto, a nossa atenção tem que ser unicamente nele. Se você está na minha... Eu, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, num momento como este aqui agora, que eu estou gravando estou gravando porque eu estou fazendo estudo e eu aproveito e dou graça, porque eu sou um evangelista. Então eu já aproveito eu faço todos os dias, mas aos sábados e domingo, ou um ou outro, se Jesus falar comigo, eu pego, eu gravo e passo para vocês que estão me ouvindo. Mas nesse momento que eu estou aqui, pode bater na porta, a minha esposa não me incomoda. Esse é um momento íntimo entre eu e Jesus. Quando eu faço as minhas orações de manhã, eu não sou... Por isso que eu já pego 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, que está todo mundo dormindo. Eu não gosto de ser incomodado e se bater na minha porta, coisa e tal. E isso é diariamente. Eu estou ali, aquele momento é exclusivo, eu e Jesus. E é isso que Maria nos ensina aqui. E vejam, a irmã dela chega a reclamar com Jesus, pedindo que Jesus mandasse que ela fosse ajudar. E Jesus falou: "Não." Jesus também nos dá lição. Quando eu estou com vós, vocês têm que estar comigo. Quando Jesus se apresenta para nós, nós temos que deixar tudo e ouvi-lo. Porque Jesus muitas vezes fala conosco e nós não percebemos que que Jesus está falando conosco, porque nós não estamos com atenção naquilo que o Espírito está falando conosco. Porque a nossa atenção às vezes está voltada para outras coisas. Então essa é a primeira lição. O primeiro encontro de Jesus com Marta, com Maria, né? A segundo incidente de Maria com Jesus, por isso que eu acho essa mulher formidável. Ela se encontra no livro de João, né? Fala sobre a ressurreição de Lázaro, no livro de João.
Vamos ver o que acontece no livro de João, o que diferencia Maria no livro de João. É aquele incidente da ressurreição de Lázaro. No livro de João, vamos ver lá. Eu até tirei aqui que eu estava lendo sobre isso essa madrugada e eu falei, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso. No capítulo 11, livro de João, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Veja bem, todo mundo conhece essa passagem, mas vejam bem o posicionamento de ambas, de Maria e de Marta, e das pessoas que ali estavam. Olha só, aqui fala o seguinte, né? Tá falando sobre a ressurreição de Lázaro. Bom, tá aqui, ó. Capítulo 11 de João, fala sobre a morte de Lázaro. Capítulo 11, a partir do versículo 17. Diz assim: ao chegar Jesus, né? Lázaro estava doente, já tinha mandado o recado para Jesus, já tinha acontecido isso, né? E Jesus estava em outro povoado. Jesus demora 4 dias para chegar lá em Betânia para ver Lázaro. E Lázaro tinha 4 dias de morto. Isso todo mundo conhece essa história. Mas aí no versículo 17 do capítulo 11 de João diz assim: ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Ao chegar no povoado, Jesus já logo viu que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia, que era o local, distanciava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta, porque Lázaro era um comerciante, Lázaro era muito querido. Então muitos judeus já tinham 4 dias, mas estavam lá para dar, né, os seus pêsames. Ainda 4 dias ainda estava um luto ocorrendo. Muitos judeus estavam ali naquele momento. E era 4 dias de Jerusalém, 3 quilômetros, então era perto. Estavam ali muitos judeus, amigos dele. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Quando Marta ouviu que Jesus chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Quer dizer, Maria também sabia que Jesus estava chegando. Porque quando Jesus chega, todo mundo sabe que ele chegou. Então Marta foi correndo encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, parece que ela até repreende, porque ela tinha mandado pedir socorro quando Lázaro ainda estava doente. Jesus demorou 4 dias, nisso Lázaro morreu, já tinha 4 dias. Então, Marta parece que faz uma repreensão ali, né? Ele disse para ela, Marta ao encontrar com Jesus, disse assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz, por que o senhor não veio na hora, né? Meu irmão já não teria morrido. Mas aí ela fala: mas sei mesmo que agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quer dizer, Marta, ela não cria que o Jesus ia ressuscitar o irmão dela, tirar ele do sepulcro. Ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Porque Jesus prometia que na volta dele, todos os que tivessem morrido nele, um dia seriam ressuscitados. Ela não estava percebendo que Jesus poderia ressuscitar ali, Lázaro, naquele momento. Ela fala: eu sei, né? Eu sei que ele vai ressuscitar um dia, mas na ressurreição no último dia. Aí Jesus, no versículo 25 do capítulo 11, responde para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim. Sim, Senhor.
eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Olha a resposta de Marta. Depois de dizer isso, ela foi para casa. Olha só, se ela tivesse dizendo aquilo com atenção, ela fala, não, se ela tivesse a certeza, cresce que Jesus ia ressuscitar, ela, vamos lá então, no sepulcro. Mas não, depois ela que continua. Depois de dizer isso, ela foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, versículo 29, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. No mesmo lugar onde Marta o encontrara. Ele ainda não tinha entrado no povoado. Quando notaram que ela se levantou, Maria se levantou depressa e saiu, os judeus que ali estavam confortando as duas seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar, conforme todos estavam ali chorando. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, novamente, como ela fez lá na primeira passagem, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perguntou, onde o colocaram? E aí daí vocês sabem que Jesus foi lá e mandou tirar a pedra e Jesus coisas. Mas o que nós aprendemos aqui? Marta tem um encontro com Jesus. Ela pega, vira para ele, se o senhor não estivesse aqui, ou se o senhor tivesse vindo no dia que eu pedi, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e fala assim, meu amigo, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro viverá. Ela ainda não entendeu. Ela falou, eu sei que ele vai viver, vai ressuscitar no último dia. Ela não entendeu. Maria, diferentemente dela, quando soube que Jesus estava, eles achavam que a Maria estava indo para o sepulcro correndo. Maria não, Maria correu para onde? Para os pés de Jesus, porque Maria enxergou. Meu Senhor chegou, os problemas estão resolvidos. Ela simplesmente prostrou no pé dele. Ela se prostrou no pé de Jesus. Maria conseguiu enxergar o que os outros não conseguiam. Que aqui a palavra diz aqui que os judeus estavam ali, junto com Marta, chorando ainda a morte de Lázaro. Chorando. Maria estava em casa tranquila, porque ela sabia que o mestre vinha. E quando ele chegasse, o problema estava resolvido. Aqui não fala que Maria estava chorando. Simplesmente ela correu. Quando ela correu, eles acharam que ela estava indo para o sepulcro. Ela foi para os pés de Jesus e prostrou. E mais nada. E só falou com ele, Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão estava vivo. E ficou ali. E todo mundo ficou chorando. Outra lição. Nos momentos de aflições da vida da gente, o melhor que nós devemos fazer é nos prostrarmos ao pé de Jesus. Perto de Jesus, a gente não precisa choramingar. Nós não precisamos ficar afoitos com nossos problemas. Ainda mais problemas sem soluções para nós. Problemas que nos deixam abalados, entendeu? Se nós temos fé em Jesus, se nós cremos em Jesus, se
nós temos que nos prostrar no pé dele. Foi o que Maria fez. Aonde Jesus está, não precisa ter choro. É ter confiança. Foi o que Maria fez. É outra lição que ela nos deu na Bíblia. Outra lição. E a última vez, se encontra no livro de Mateus. Essa foi uma lição e tanta no livro de Mateus, porque ali estavam todos os discípulos de Jesus, né? No livro de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, fala de Jesus, né? E diz assim, ó, no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 6, diz assim: estando Jesus em Betânia, né, na terra de Maria e de Lázaro, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher como um frasco. Jesus ali não estava na casa dela, ele estava em Betânia, mas ele estava visitando o Simão, aquele leproso que ele havia curado. E quando em toda a casa que Jesus ia, a vizinhança ia toda para lá, quem morava perto ia para aquela casa para ouvir o mestre. E Jesus estava na casa daquele Simão, aquele leproso que ele havia curado. Ele estava ali de passagem. Maria também foi para lá, eles eram tudo vizinhos ali, né? Estando Jesus em Betânia na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, um perfume, né? Contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher, que era Maria? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres que vocês falam que ia vender para ajudar o dinheiro, ajudar os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que esta mulher fez será contado em sua memória. Veja bem, os discípulos todos estavam ali. Eles recriminaram o que ela fez. Jesus havia dito para eles várias vezes que estava próximo à morte dele. Aqui, nessa parte de Mateus, capítulo 26, está próxima à crucificação de Jesus. Quando Maria viu Jesus chegando ali, ela sabia que a hora dele estava próxima, que ela era uma seguidora de Jesus. Conforme ele falava para os discípulos dele, para os apóstolos, os discípulos também ouviam. Ela sabia que estava muita pressão dos romanos ali, dos fariseus, era muita em cima de Jesus. Ela sabia, Jesus já tinha escapado várias vezes da morte. Maria, percebendo ali que Jesus estava com a cabeça reclinada numa mesa, quando Jesus se reclina a cabeça na mesa, uma pessoa está de cabisbaixo na mesa, é que tem alguma coisa preocupando. Mas ela foi a única que notou. Nem os seus apóstolos, que sabiam das coisas que viriam acontecer, não perceberam. Ela pega um perfume caríssimo e derrama na cabeça de Jesus.
Eles a recriminam. Poderíamos vender isso aí e dar aos pobres. Jesus olha para eles e viu que eles não entenderam nada. E eles que eram tão próximos de Jesus, mas aquela mulher entendeu. Talvez na cabeça de Maria, naquela hora, ela devia ter pensando: talvez hoje seja a última vez que eu vejo o meu Senhor com vida. Talvez hoje seja a última vez que eu vejo o meu Senhor antes dele ser crucificado. E como era costume naquela época, o embalsamento, eles tinham que passar um óleo, um perfume no corpo todo para poder enrolar ele. O que ela pega? Ela pega aquele perfume e ela derrama. Que propósito tem de derramar um perfume na cabeça e deixar derramar para o corpo inteiro? Ela fez isso com Jesus e Jesus aceitou. E Jesus pega, olha para eles e fala: eu lhes asseguro, os pobres vocês sempre terão, porque eles alegaram, a desculpa foi essa: poderíamos vender e dar dinheiro aos pobres. Ele pega e ele fala: pois os pobres vocês, no versículo 11 do capítulo 26 de Mateus, os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando essa mulher derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E mais embaixo, no último no versículo 13, ele fala: o que essa mulher fez hoje, o mundo inteiro onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado em sua memória. Outra lição: Maria percebeu o que os apóstolos que viviam com Jesus não percebeu. Enquanto eles estavam ali preocupados com a visita que estava ali, que de repente um almoço que ia sair ali, né? Talvez esse apóstolo que falou ali, ele poderia vender isso aí, talvez tenha sido Judas, que ele que ficava com dinheiro, era um ladrão. Maria não. Maria pegou aquele frasco que era dela, e derramou. Não sei se ela pensou ou não, mas o Espírito que estava nela fez ela entender que ela tinha que estava próxima à partida do seu mestre que ela tanto amava. Percepção. Ela não estava importando, ela não foi ali na casa para o almoço, ela foi ali para ver Jesus. E penso eu que na cabeça dela, sabendo que aproximava a morte dele, que ele estava já num risco muito grande, ela deve ter pensado: talvez seja a última vez que eu vejo o meu mestre. E derramou aquele perfume nele. E Jesus viu que o intuito dela era já preparar o corpo dele. Porque se ao lermos a crucificação de Jesus na sexta-feira, eles não tiveram tempo para fazer nada disso com ele. Eles só enrolaram ele num pano, botaram num sepulcro. No domingo, que as mulheres iam lá embalsamar ele. Mas Jesus não estava totalmente sem os óleos preparados. O óleo que José de Arimateia levou para ele, José de Arimateia, ele deu os túmulos. O óleo que o Nicodemos levou para embalsamar ele, Maria já tinha colocado nele dias antes. Por isso que eu acho essa mulher, eu estava lendo sobre isso, lendo esse capítulo hoje de manhã, e eu reparei essas coisas, nessas mulheres, são pequenas coisas que passam assim na Bíblia, que quando a gente estuda a Bíblia, meus irmãos, por isso que eu falo, a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, porque pequenas passagens nos dizem muitas coisas, muitas coisas.
E hoje essa passagem me demonstrou a importância dessa mulher na Bíblia. Me demonstrou o amor que ela sentia por Jesus, a percepção que ela tinha do poder dele e a fé que ela tinha nele. Que vocês possam, que essa mensagem possa ter chegado em vossos corações e vocês possam tirar também lições dela. É que eu peço em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal meu, que é Miguel Estudo Bíblico Oficial, que eu venho trazendo mensagem aí sempre de Jesus, mensagens edificantes, edificadoras, porque é muito bom falar de Jesus, porque quando a gente está falando de Jesus, a gente está mantendo comunhão com Ele. Isso nós precisamos de fazer diariamente. Se você abrir o meu canal, você só vai encontrar mensagens bíblicas, palavras de Jesus. Por isso que eu peço, inscreva-se e compartilhe. Se você ouviu, conhece um amigo, mande, compartilhe. Vamos usar esse material aí, né? Que é o celular, para um bem comum, espalhar a mensagem de Deus. Que Deus os abençoe e lhe dê um bom domingo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.